som isto é, quando as correntes de ar que saem dos pulmões passam pelo nariz e pela boca. Muito bem. Aí, turma, na questão número 3, vamos lá. Olha só o que diz a questão 3. Tendo em vista o que aprendemos, classifique as palavras abaixo como dígrafo consonantal ou dígrafo vocálico. Então, vocês deverão colocar dentro dos parênteses, se a palavra tiver dígrafo consonantal, vai colocar o DC. Se a palavra for dígrafo vocálico, você vai colocar o DV. E as palavras abaixo são inventar, fotografando, essa, aqui, tinha, também, querido, fazenda, quando, cachoeira, mergulhar, ensinando, tem, queria e linda. Muito fácil, né? Aí, na questão número 4, olha só o que pede a questão número 4. Marque um X na alternativa correta referente às palavras passarei, adivinha e cachoeira. Essas palavras se encontram no texto que nós lemos acima. Letra A. Há dígrafo na primeira, mas não há nas duas últimas? Há dígrafo nas duas primeiras, mas não na última? Não há dígrafo na primeira, mas sim nas duas últimas. E letra D. Há dígrafo em todas. Então, você vai prestar atenção nessas palavras e vai ver qual alternativa que se encaixa de acordo com o uso dos dígrafos. Muito bem. Número 3. No texto 2, nós temos uma lenda, que é a lenda da formiga saúva. Turma, o gênero textual lenda foi trabalhado com vocês lá no capítulo 1, primeiro capítulo do nosso livro. Então, prestem atenção. Farei a leitura junto com vocês e vocês acompanhem aí na ficha, tá bem? Vamos lá. A lenda da formiga saúva. Certa formiga ganhava a vida cozendo para fora. Sobre a sua mesa, havia sempre montes e montes de tecidos para serem costurados. Quando saía para comprar um carretel de linha, agulha ou botões, pedia à filha que desse continuidade ao seu trabalho. Mas ao retornar de suas compras, a formiga só encontrava folhas cortadas por todos os cantos da casa. Vendo que sua filha não se emendava, a mamãe formiga, certo dia ao sair, amarrou-a pela cintura. Atando a corda, Deixa eu voltar aqui. Tá. Vendo que sua filha não se emendava, a mamãe formiga, certo dia ao sair, amarrou-a pela cintura, atando a corda ao pé da cama. A mocinha formiga mexeu, remexeu, bambaleou, rebolou e saracoteou tanto seu corpinho, tentando se livrar do castigo, que o nó da corda foi ficando cada vez mais apertado. Ela já estava quase se dividindo em duas, quando a mãe chegou. Mas assim que se viu solta, a danadinha caiu no mato à procura de folhas para cortar. A formiga-mãe entregou os pontos, pois viu que a filha não tinha mesmo jeito. Nenhum remédio era capaz de curar sua teimosia. Assim, depois de esbravejar muito, disse: não vou mais cansar a minha paciência contigo. Se queres cortar folhas, que esta seja a tua sina para sempre. Segundo conta a lenda, é por isso que a formiga saúva, também conhecida como formiga cortadeira, tem a cintura fininha, traz uma tesoura na cabeça e passa a vida a cortar folhas. Muito interessante essa lenda, não é, turma? Bom, aí nós temos as questões relacionadas a essa lenda. Letra A. Analise os parágrafos do texto e, conforme nossas descobertas, sublinhe o parágrafo que representa um discurso direto. Letra B. Reescreva o parágrafo da questão anterior, transformando-o em discurso indireto. Muito bem, turma. Então, para responder a essas questões, é necessário que vocês lembrem o que é o discurso direto e o que é o discurso indireto. O discurso direto é o mais comum e natural entre os tipos de discurso. Consiste na transcrição exata da fala dos personagens sem participação do narrador. É uma forma, turma, de dar vida própria aos personagens para que o leitor se sinta
curioso a fim de mergulhar na história. Então, no discurso direto, nós temos a presença dos dois pontos, do travessão, para que os diálogos sejam reproduzidos. Já no discurso indireto, ele é caracterizado, ok? Pela intervenção do narrador no discurso. Então, ao utilizar as suas próprias palavras para reproduzir a fala dos personagens, ele faz com que nós percebamos o que as personagens falaram, só que através do narrador nós podemos perceber isso. E no discurso, nesse tipo de discurso, ele é sempre feito na terceira pessoa, ok? Relembraram? Muito bem. Bem, turma, então após essa explicação do discurso direto e indireto, nós vamos para a questão C, que diz o seguinte: assim como o texto diferencia o uso das letras M e N ao final das sílabas das palavras em destaque, preencha as lacunas abaixo aplicando a mesma regra, ou seja, vocês vão completar essas palavras utilizando as letras M ou N. Porém, turma, vamos relembrar quando nós devemos utilizar as consoantes M e N? Então, vamos lá para o nosso livro. Então, coloquem na página 57 para nós vermos quando nós devemos usar as letras M e N. Bom, o que o Theo diz aí, ó? As letras M e N em final de sílaba e acompanhando as vogais A, E, I, O, U, tem um som nasal, aquele som que sai pelo nariz que você já sabe. E antes das letras P e B, sempre usamos M. Muito bem. Então, vamos voltar para a nossa questão lá da nossa ficha. Bem, turma. Então, após a explicação da letra C, em que vocês devem voltar na página 57, vamos para a letra D. Vocês perceberam que no texto há algumas palavras que estão em negrito. Nessa questão, o que vocês devem fazer é procurar no dicionário o significado dessas palavras e escrever nessas linhas. Então, vocês vão procurar pelo significado bambalear, comprar, cozer e encontrar. Cozer com S, porque nós temos também a palavra cozer com Z e elas têm significados diferentes. Então, a atividade da nossa ficha de aprendizagem está completa. Respondam com bastante atenção e sempre consultando o livro de vocês e os outros vídeos que nós postamos no nosso site, para que vocês revisem também os conteúdos, ok? Muito bem, turma. Agora nós vamos falar de um assunto muito interessante. Nós estamos no mês de abril e dia 19 de abril é comemorado o Dia do Índio. E nós precisamos, relembrar a importância dos índios na nossa cultura. Então, vamos fazer a leitura de um texto que está no roteiro de aprendizagem de vocês. Esses textos são apenas para que vocês leiam e tenham mais conhecimento sobre o Dia do Índio e as suas culturas. Vamos fazer a leitura? Todo dia 19 de abril comemora-se no Brasil e em vários outros países do continente americano o Dia do Índio ou o Dia dos Povos Indígenas. Há outra data destinada à mesma finalidade, mas a nível internacional, que foi determinada pela ONU em 1995. Trata-se do dia 9 de agosto. Mas nós temos o dia 19 de abril, que remete ao dia em que delegados indígenas, representantes de várias etnias de países como o Chile, o México, reuniram-se em 1940 no primeiro Congresso Indigenista Interamericano. Olha que palavra difícil! Essa reunião tinha o propósito de discutir várias pautas a respeito da situação dos povos indígenas. Após séculos de colonização, o Dia do Índio foi instituído no Brasil via decreto-lei em 1943 pelo então presidente Getúlio Vargas. Então, agora eu peço que vocês prestem bastante atenção ao escutar a lenda do Guaraná. Vamos ver? Porque, turma,
As lendas e os mitos, eles procuram explicar o porquê de existirem determinados objetos, frutas, elementos da natureza. Essas histórias procuram explicar a existência desses fenômenos. Então, vamos ver do que se trata a lenda do Guaraná? Vamos lá. Conta a lenda que em uma aldeia dos índios Maués havia um casal com um único filho, muito bom, alegre e saudável. Ele era muito querido por todos de sua aldeia, o que levava a crer que no futuro seria um grande chefe guerreiro. Isto fez com que Jurupari, o deus do mal, sentisse muita inveja do menino, por isso resolveu matá-lo. Então, Jurupari transformou-se em uma enorme serpente e, enquanto o índiozinho estava distraído, colhendo frutinhas na floresta, ele atacou e matou a pobre criança. Seus pais, que de nada desconfiavam, esperaram em vão pela volta do índiozinho, até que o